Oxi. Pronto. Então vamos lá dando continuidade, né? A aula de ontem, paramos aqui no olho humano, e aí vamos entrar em defeitos da visão, né? Eu falei para vocês do olho humano, né? Tá aqui o olho humano, tem a pupila que deixa entrar a luz, tem o cristalino, que é uma lente do tipo convergente, que ela converge a luz para que a luz bata na retina, onde vai ser formada a imagem. E aí eu tenho alguns problemas de visão, aqui só alguns, porque existem outros tantos, tá bom? E antes de falar dos problemas, nós temos dois pontos que são importantes para entender os problemas de visão. Chamado ponto próximo, que é a distância mínima para uma visão nítida. Então, para você conseguir ler alguma coisa com nitidez, a distância mínima é de 25 centímetros. Então, se você consegue ler alguma coisa numa distância de 25 centímetros, então você não tem problema de visão para perto. Tá? O outro ponto é chamado ponto remoto. O ponto remoto é a distância máxima para uma visão nítida. No caso, no infinito. Lógico que a gente não vê até o infinito. A gente vê a distância máxima que nós conseguimos enxergar é de, se não me engano, 15 quilômetros da linha do horizonte. No caso, a linha do horizonte que nós conseguimos enxergar, se não me engano, vai até 15 quilômetros, né? Porque depois a Terra começa a curvar e você não vê mais. Então, uma distância boa, com céu limpo, você teria uma visão nítida de até 15 quilômetros de distância. Mas para quem tem problema de visão, para longe, não precisa ir tão longe para você começar a ver as coisas embaçadas, tá? Na distância próxima você já não consegue ver direito. Então, no olho normal, a luz que sai desse farol vai entrar no meu olho pela pupila. Lógico que aqui está exagerado, né? A pupila está aqui, e a luz está entrando lá por cima e lá por baixo, passa pelo cristalino e converge para o fundo do olho. Beleza? Então, esses raios, quando eles cruzarem no fundo do olho, é onde vai ser formada a imagem. No olho normal, eu tenho uma imagem vista normalmente aqui, né? Note que eu disse a vocês ontem que o olho da gente ele consegue focar para perto ou para longe, devido aos músculos ciliares que comprimem e esticam, né? Na verdade, relaxam e contraem o cristalino. E aí, ó, noto que está desfocado, né? Um pouco desfocado aqui atrás. Isso seria uma visão normal. Na miopia, o que acontece? Esses raios, ó, essa imagem, ela deveria estar formada aqui, ó, na retina. Visão normal, eu teria a imagem desse farol aqui, na retina, de cabeça para baixo. Porém, por algum motivo, eu vou dizer alguns deles, essa imagem está se formando antes da minha retina. Então, tem um farol, a imagem do farol sendo formada antes da retina. E aí eu tenho um problema, porque eu não vou conseguir formar essa imagem, não vou conseguir ver essa imagem com perfeição. Eu até consigo visualizar, mas fica aquela coisa embaçada, porque ela não está focando onde deveria. Beleza? Então, ó, a imagem deveria ser formada aqui, ó. Só que ela está se formando aqui antes da retina. E eu posso ter algumas causas, né? O olho pode ser pequeno demais. O olho pode ser, na verdade, o olho pode ser grande demais, né? Apertado que eu coloquei aí. Porque eu tenho aqui o olho e aí a imagem deveria estar sendo formada aqui, só ela está sendo formada aqui, porque esse olho ele é grande demais, tá? Apertado nesse sentido aqui. Então, eu tenho o olho aqui e esse olho é grande demais, a imagem está formando antes, né? Esse é um problema no ponto à distância, no ponto remoto, né? Para distâncias maiores.
E aí eu posso ter, ó, um alongamento do olho ou uma vergência muito grande do cristalino. Esse cristalino aqui pode ser que o seu cristalino seja mais achatado, né? Já seja mais achatado. E isso faz com que a luz sofra uma conversão maior. Então, quando o cristalino está pouco achatado, ela vai convergir mais distante. Quando o cristalino está muito achatado, ela acaba convergindo logo. Então, pode ser um dos motivos o cristalino, um dos motivos pode ser o olho muito grande, né? Para corrigir, eu vou usar lentes divergentes. Não enxerga bem para longe, tá? Enxergar o cara enxerga, não enxerga bem. Para corrigir, eu vou usar lentes divergentes. Por quê? A luz vem, olha só. Ela está cruzando muito cedo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu mexo no cristalino, se for um problema no cristalino, né, que é mais complicado. Ou eu uso uma lente divergente para que essa lente, primeiro, abra um pouquinho o raio. Olha, abrir o raio para depois o cristalino fechar. E aí, essa lente, ela é própria para esse olho, porque o defeito da visão é próprio de cada pessoa. Mesmo que o meu grau seja 1 e o seu seja 1, você não pode usar o meu óculos. Porque pode ser que o meu problema seja um e o seu seja outro. E o meu óculos ele é próprio para mim. Então, aqui nesse caso, se eu tenho um olho muito grande, esse raio vai passar pela lente do meu óculos, abre e depois converge lá na frente. Se o seu problema é outro, é o cristalino, ou é a outra parte do seu olho que está causando isso daí, então a característica do seu óculos tem que ser própria para isso. É por isso que o oftalmologista ele dilata a sua pupila para olhar o interior do seu olho, né? Para saber como é que está lá dentro. E aí ele vai poder dar com mais precisão o defeito da visão. E aí, ó, as lentes divergentes, elas possuem foco negativo e, portanto, a vergência também é negativa. Lembrem que é assim, né? Ó, se o foco é negativo, a vergência também é negativa, tá bom? E aí pode ser menos 0,5, menos 1 dioptrias, né? E aí, na miopia, note que lá atrás está bem embaçado, né? Lá atrás está bem embaçado. O rosto dos meninos está embaçado. E a parte mais próxima não está tão embaçado quanto a parte do fundo, né? Quanto mais próximo, melhor você vê. E aí tem um detalhe, né? Quem tem problema de visão, se você não usa óculos, a miopia ela não regride, tá, galera? Ela não, ela no máximo ela vai estacionar uma hora, mas ela sempre aumenta. Então, se o seu problema de visão é só 0,5 dioptrias, no caso menos 0,5, não vá na onda de dizer, é só para descanso. Velho, descansar, para mim é dormir. Quem já viu colocar um óculos para dormir? Não tem lógica, né, velho? Não tem lógica. É para descanso. Descanso de quê? Tem lógica esse óculos é para descanso. Não tem, só se for, né, velho? Não tem a menor. Não faz sentido nenhum óculos para descanso. O óculos é para corrigir o seu problema de visão. Se você não usa o óculos de 0,25 ou de 0,5 que você precisa usar, vai agravar mais rapidamente o seu problema de visão. Só isso. Vai piorar mais rapidamente. Então, use. E a prova de que você precisa usar é que à noite os problemas, por exemplo, de miopia aumentam. Como eu tenho pouca luz, pouca luminosidade, enxergar à noite quem tem problema de visão, seus óculos, você não sabe nem quem é que está chegando. Então, quando começou a problema de visão, pouco, 0,25, 0,5, que foi na terceira série do ensino médio, né? Em pré-vestibular, para vocês no quarto ano. E aí estava estudando muito, né? Aquela coisa toda. Acabei, não sei se decorrente disso, mas agravou 0,5, 0,25. Besteira, besteira. Só que, meu amigo, à noite o cara falava comigo, eu não sabia nem quem era, né? Então,
à noite fica bem complicado o problema de visão. Aconselho vocês não fazerem isso. Hipermetropia. Qual é o problema da hipermetropia? Então, a imagem agora deveria ser formada aqui e os raios estão se encontrando e formando a imagem depois da retina, lá atrás da retina. Então, o que é que eu tenho que fazer? Trazer essa imagem para próximo. Essa imagem está longe, eu tenho que trazer. Na miopia, a imagem está muito próxima, eu tenho que afastar ela. Então, eu uso a lente divergente. Agora, a imagem está muito distante e eu tenho que trazer para perto, tenho que aproximar. Então, para isso, eu vou usar uma lente do tipo convergente, quando o foco é positivo e, portanto, a vergência também é positiva. É um problema no ponto próximo, então quem tem problema de hipermetropia não consegue enxergar no mínimo 25 centímetros. Então, quem tem hipermetropia, as pessoas mais velhas adquirem outro, que eu vou falar já, que também é para perto. E aí o cara começa a ler aqui, e daqui a pouco ele está esticando os braços para ler o negócio, está quase botando no pé para conseguir ler o negócio à distância, né? Então, é um problema nesse ponto próximo para ver, para ler ou ver os objetos de perto. E aí eu posso ter como problema um olho pequeno demais, né? O olho muito pequeno e a imagem acaba se formando depois da retina, um dos possíveis problemas. Então, a imagem está sendo formada, os raios estão se cruzando depois, então eu vou usar uma lente convergente para que aqui, ó, essa lente já converge um pouquinho, e aí quando passar pelo cristalino vai convergir mais ainda. Então a lente converge um pouquinho e o cristalino converge mais ainda, e eles se cruzam no canto certo, que é na retina. Mesma coisa, é um óculos próprio para o seu problema, próprio para o seu olho. Então aquele esquema de ir na farmácia, que muita gente fez antigamente, hoje diminuiu mais. Aí na farmácia ficava uma exposição. Esse óculos é mais 2, esse óculos é mais 1, esse óculos é mais 3, mais 4, mais 5. Aquilo é errado demais. Pega aquele óculos, botar, dá para ler? Dá, acabou-se. Não faça isso. Até porque dá muita dor de cabeça, né? Dor nos olhos, porque não é um óculos próprio para você. Exatamente. Muita gente. Minha mãe teve tempo que ela comprou, há muito tempo atrás, e na farmácia o cara botava lá, é esse. Cadê? Não precisa ir no oftalmologista, precisa. Principalmente homem, né? O homem nunca quer ir em canto nenhum. Médico, oftalmologista, dentista, mas o cara tem que cuidar da própria saúde, né? Isso vai agravando, então não é legal. As lentes de contato, Jefferson, se forem, funcionam no mesmo esquema, tá? Elas convergem um pouquinho na primeira parte e o cristalino converge um pouquinho no final. E as lentes de contato bacana é que elas chegaram no momento em que quem tem um problema de visão muito grande, muitos graus, 6 graus, 8 graus de miopia, para conseguir divergir fortemente esses raios, porque o bicho estava convergindo demais e a imagem é formada muito, muito antes da retina. Então o cara tem que usar uma lente que consiga divergir bruscamente o negócio. Então eu vou usar uma lente, acabava usando uma lente que tenha uma vergência muito grande para conseguir divergir bem muito e o cristalino convergia para o canto certo. Então o cara acabava usando um óculos com a lente bem grossa, né? E ficava um óculos muito pesado, marca o rosto, deixa o olho bem pequenininho, que é o óculos fundo de garrafa. Então, as lentes chegaram, as lentes de contato, e foi muito bom, né? A galera sofria bullying por conta disso. E tem que carregar aquele óculos pesado, e marcava aqui. E aí a galera passou a usar lente de contato, né? Então, foi muito legal isso daí. Então, na hipermetropia, meu problema de visão é para perto, mas para longe eu estou vendo normal. Astigmatismo. O que é o astigmatismo? Eu posso ter como problema do astigmatismo uma irregularidade na córnea, tá certo?
ou uma irregularidade no cristalino. Ao invés de um negócio bonitinho, ter irregularidades. E essas irregularidades, né, se eu tenho um cristalino irregular, a luz ela não vai simplesmente chegar e focar num canto só, né? Ela acaba passando e focando em cantos diferentes, né? E por ela focar em cantos diferentes, e aí eu não vou conseguir focar essa imagem em um único local, eu acabo vendo meio que várias imagens se sobrepondo, né? Então essa imagem ela fica desfocada, ela fica borrada, ela fica distorcida. Então, ó, eu vejo aqui os meninos borrados, né? Eu não consigo encaixar essas linhas horizontais e verticais. Eu não consigo focar uma imagem em um único ponto. Então, tenho mais de um foco de imagem. Isso é um problema. Então, para corrigir, a gente usa lentes do tipo cilíndricas. Essas lentes cilíndricas, elas são lentes tiradas de um cilindro. As lentes esféricas, que são a de miopia e de hipermetropia, eu pego uma esfera e corto ela, tá? São lentes esféricas. As lentes cilíndricas, eu pego um cilindro, ó, e corto a lente desse meu cilindro, tá? Como aquela lente grossona que eu mostrei a vocês. Onde é que tá ela? Ó, essa lente, ela é como que um pedaço de um cilindro, tá? E a outra, que eu mostrei ontem a vocês, é como um pedaço de uma esfera. Bom? Então, a imagem ela fica desfocada, né? Então, tem aqui, ó, lente esférica, eu tenho a lente cilíndrica, e aqui, ó, eu tenho a lente para o astigmatismo. O astigmatismo, ele pode ser associado tanto à miopia quanto à hipermetropia. Se esse problema é para perto, então eu vou ter um foco positivo. Se esse problema é para longe, então eu vou ter um foco negativo. Normalmente, ele vem associado, tá? A miopia ou a hipermetropia. No caso, eu tenho miopia e astigmatismo. A grande parte, a grande maioria dos jovens, como eu e vocês, tem problema de miopia. Poucos têm problema de hipermetropia. Tá bom? E aí eu posso ter a lente esférico-cilíndrica, que ela vai se associar para o problema de astigmatismo e miopia ou hipermetropia, tá bom? E ela tem espessuras diferentes para poder corrigir onde tem a irregularidade no seu olho. Então, ela vai ter uma curvatura diferente naquele ponto onde tem aquela irregularidade. É por isso que quando você pega a receita, tem lá não sei quantos o ângulo, não sei quantos graus para tal canto, e ele faz a análise do seu olho para ver onde é que você precisa corrigir aquele problema de visão. Não, Jefferson. Não necessariamente. Tem gente já bem idosa que não tem problema de visão. Mas os músculos ciliares, por exemplo, vou falar agora no próximo, eles cansam. Então é normal que as pessoas tenham um desses problemas de visão, que é a presbiopia. É normal, tá? Mas existem outros, como a catarata, que é uma pelezinha, uma gordura que vai cobrindo o cristalino. Então você tem que fazer uma rapagem, né? Tirar essa camada de gordura que está cobrindo o cristalino, né?
Exatamente, funciona como uma lupa, né? Se você pegar um copo, uma taça com água e você botar uma folha atrás dela, você consegue ampliar a imagem, né? Ela vai funcionar como uma lupa, tá bom? É uma lente, né? É uma lente, beleza? A garrafa também amplia, né? Vai fazer a mesma coisa, porque o formato dela não é assim, ó, Antônio. Então, se você juntar essas duas partes, ó, olha o que é que forma. Uma lente biconvexa, convergente, certo? Presbiopia, né? O que eu falei, é a vista cansada. Qual é o problema da presbiopia? Aqueles músculos que eu falei, músculos ciliares. Esses músculos aqui, ó, que são os músculos ciliares, com o tempo, né, a partir, acho que dos 40 anos, né, é mais comum aparecer a presbiopia. E é aquela coisa, o povo diz, eu nunca tive problema de visão depois de velho, eu estou com a vista cansada. Então, o que é a vista cansada? Esses músculos ciliares, eles vão enrijecendo, e aí eles não conseguem mais fazer isso aqui, ó, esticar, relaxar e contrair o cristalino. Então, como eles não conseguem mais fazer isso daqui, eles cansaram. E aí você não consegue mais comprimir, eles enrijeceram, você não consegue mais comprimir o cristalino. E o seu cristalino vai ficar sempre aqui esticadinho. E aí, quando você comprime o cristalino, é quando você vai olhar para perto, para poder convergir os raios para o canto certo. Então, como ele não está mais contraindo, você vai precisar usar uma lente para poder fazer isso no lugar dele. E aí existe, inclusive, aquela lente multifocal, onde a parte de baixo é para perto e a de cima é para longe, para o cara não ficar com dois óculos. Então, o cara, ele bota os óculos aqui, né, para ler. Aí, quando ele quer olhar para longe, ele ajeita para olhar para longe. Então, é o óculos multifocal. Normalmente, a presbiopia ela vem com a lente, mas o cara nunca teve nada. Mas quando tem, já é de uma reada. Nunca tive problema de visão. Agora eu tô com a vista cansada e já vem logo mais 3 dioptrias, né? Já vem um grau alto. Porque já vem, de vez, né? Na verdade, ela vem parando aos poucos, só que você não se dá conta. Né? Vai incomodando, a leitura incomodando, até chegar uma hora que o negócio já está alto. Então, a correção, lentes convergentes, foco positivo, assim como a hipermetropia, tá? É um problema parecido com a hipermetropia. Correção é a mesma, só que é uma hipermetropia mais avançada, né? Mais forte. Então, tenho dificuldade de ver para perto e vejo normal para longe. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Esse problema da vista cansada, não. Tem não. Eu não sei que tem algum tratamento para o relaxamento dos músculos. Não. Mas tem Então, algumas... das cirurgias, professor. Oi? A questão das cirurgias, como é que funciona? Essa da presbiopia, eu acho que eu nunca ouvi falar se Não, tem dos outros cirurgia. problemas no geral. Então, eu posso trocar o cristalino, tirar o cristalino natural e botar uma lente no lugar do cristalino. Eu posso fazer uma rapagem no cristalino, como na catarata. Eu posso o óculos, né, que é um tratamento, mas você pode botar um grau mais forte para tentar conter o avanço de determinado problema de visão, como astigmatismo, né? Tem esse tratamento também, é uma forma de tratamento. Tem o glaucoma, que é o aumento de pressão no olho, né? A pressão muito grande, então você tem que tratar isso. Fez um teste de estrabismo, como é? Aí, Gabriel, voltando à sua pergunta, né? Tem algumas coisas que você tem que evitar para não incomodar, né, a sua visão, como ler com pouca luminosidade, né? Incomoda, você acaba tendo que forçar demais a sua visão. Então não é legal. Quando você vai ao sol, sempre usar um óculos solar de qualidade para não afetar tanto a sua visão. Isso é importante que eu vou dizer agora, tá? Quando você
tá no sol, o olho da gente, a pupila, ela fecha, né? Quando você... Beleza, Jefferson. Quando você tá no escuro, eu falei que ela dilata um pouquinho. Qual é o problema? Quando você usa um óculos de visão, um óculos escuro, desculpa, por ser uma lente escura, o seu olho ele já vai dilatar um pouquinho a pupila, porque ele está sentindo aquela sensação mais confortável, né? Eu tenho um escurinho ali. O problema é que nem todo óculos ele tem um filtro, né? O óculos mais fuleiro de camelô, ele não vem com esse filtro. Então, o que acontece? Ele é escuro, o olho vai aumentar, vai dilatar a pupila um pouquinho, mas a quantidade de radiação continua entrando do mesmo jeito. Só que o problema é que agora o seu olho está mais aberto, ou seja, vai entrar mais radiação do que entraria sem o óculos escuro. Então, nesse caso, é melhor que você esteja sem o óculos escuro, porque você está aumentando a pupila, permitindo que entre muito mais coisa. E quando você usa um óculos de qualidade, não estou dizendo que os óculos mais caros são os melhores, né? Eu tenho óculos num preço muito mais acessível, não precisa ser um óculos de marca que não tem diferença nenhuma, só a marca. E aí esse óculos ele vai filtrar esse excesso de luz, né? Ele vai polarizar a luz e não vai permitir que machuque tanto a sua retina. E aqui eu tenho o estrabismo. O que é o estrabismo? Eu posso ter um dos olhos que aponta para um outro lado, tem aponta em outra direção, né? Que a gente chama de vesgo, né? Eu posso ter um estrabismo convergente, quando o olho ele converge para dentro, normalmente é um dos olhos. Um estrabismo divergente, quando ele vai para o outro lado. E o estrabismo vertical, que fica um olho para cima ou um olho mais para baixo. O mais comum do estrabismo é o convergente, né? É o primeiro aqui, é o mais comum de acontecer. Mas o divergente também é comum, não é difícil de você encontrar, tá certo? Para corrigir o uso do estrabismo, a gente utiliza óculos com lentes prismáticas, ou tem um tratamento, não sei se eu botei aqui, botei não. O médico faz assim que ele descobre, principalmente quando você ainda é um bebê, né, ainda é criança, então ele pega e ele tapa um dos olhos, né? Então, quando ele tapa um dos olhos, digamos que o estrabismo é nesse olho aqui. Então, ele tapa isso aqui, você fica uma semana olhando só por um olho. Para quê? Para forçar que esse meu olho se endireite. Depois de uma semana, eu destampo esse e tampo esse. E aí eu vou trabalhar com esse olho para que ele fique olhando retinho. Depois da outra semana, a mesma coisa. Então, você fica alternando entre os olhos para forçar que os dois olhos olhem na mesma direção. E, geralmente, isso tem um resultado bacana. Tá? Se tem um resultado bacana, você acaba endireitando os olhos. E aí, soma-se as lentes prismáticas para ajudar a corrigir esse problema de visão. Beleza? Também tem aquela dúvida. Como é que funciona a visão da gente, né? Você tem dois olhos, você tem duas visões. É tanto que se você fecha um dos olhos, está na frente de vocês, ó. Agora está do lado, está na frente, está do lado, está na frente, está do lado. Então eu vejo duas imagens diferentes. Cada olho vê uma imagem e aí esses olhos, essas imagens, elas são sobrepostas e aí eu tenho uma noção de profundidade. Tá? E aí, professor, um estrábico que tem os olhos divergentes, ele vê igual um camaleão, é? Não tem como, né? O seu cérebro, ele vai firmar uma das imagens, ele vai firmar um dos olhos, e ele vai usar como referência aquela imagem daquele olho. Tá? Então,
ele não fica vendo uma coisa louca, né? Que seria louco você ver duas imagens ali sobrepostas, né? Em cantos diferentes, porque você vê duas imagens que se complementam. Ó, essa só vai até aqui, essa vai até aqui. Então, elas se complementam para que eu consiga ver tudo isso, e em determinado ponto elas se sobrepõem para que eu veja a profundidade. Então, quem tem estrabismo, foca em um dos olhos. E aí tem um teste legal que eu queria que vocês fizessem agora, para ter a noção de profundidade. Estica um dos braços, bota o dedão assim, ó, esticadinho. E aí você fecha um olho, fecha um olho. Vem com o dedo aqui por cima, ó, por cima. Não é esse dedo não, é esse, tá? Vem com o dedo aqui por cima, ó, e tenta encaixar no dedão. Vê se vocês conseguem aí. Isso é um teste de profundidade. Com apenas um dos olhos, você não tem a noção de profundidade. E aí você, normalmente, não consegue encaixar o seu dedinho no seu dedão. Testaram? Estica, fecha um dos olhos e dá-lhe. Normalmente... Ai, caramba, tô com a sinusite atacada aqui, meu juiz está doendo. Normalmente as pessoas não conseguem fazer isso. Mas alguém tentou aí? Caio tá dizendo que conseguiu, né? É um teste muito legal. Seguiu de segunda. Beleza. Bem, e aí chegamos ao daltonismo. O daltonismo é um problema de visão no fundo dos nossos olhos. Tem algumas células nervosas no fundo do nosso olho que são responsáveis por identificar as cores, né? Os cones são os responsáveis por identificar as cores, o colorido, e os bastonetes para identificar o preto e o branco. Então, eu tenho esses carinhas que são responsáveis por isso. Pode ser que você tenha um problema com alguma determinada cor, né? Nesses cones. E aí, se você tem um problema em identificar a cor vermelha, né, o cone não vai conseguir identificar a cor vermelha, ou a cor, ou a tonalidade, ou o brilho, né, pode ter um problema nesse tipo aí. E aí, cores que são próximas ao vermelho, ou que são secundárias vindas do vermelho, como o magenta, que é a mistura ali, né, como as outras cores que eu mostrei para vocês. Você vai ter um problema, né, porque elas são decorrentes dessa cor. Então, você acaba tendo uma dificuldade em identificar uma grande quantidade de cores por conta dessa deficiência nesse pigmento. E aí você vai ver tonalidades, pode ver tonalidades de marrom, tonalidades de cinza, como eu já vi algumas pessoas comentando em alguns vídeos, que viam tonalidade. Eu achava que isso era cinza, que aquilo era um cinza mais claro. Eu achava que isso era marrom e aquilo era um marrom mais claro. Então, eu posso ter esse problema. E aí, do que vem, como é que acontece, né, o daltonismo? O daltonismo é uma doença recessiva. Já estudaram biologia? Já pagaram biologia? Já pagaram genética? Não, né? Quando vocês forem pagar biologia, na parte de genética, vocês vão estudar os cromossomos, e aí vocês vão estudar que existem doenças, algumas características que são recessivas, né? Algumas características que são dominantes.
vocês vão entender que do cruzamento do sangue do pai e da mãe, quando faz o bebê, não pode dar determinado tipo sanguíneo. Então, se tem um pai que tem determinado tipo, a mãe que tem determinado tipo, é impossível que saia aquele outro tipo, né? Então, você consegue ter um teste DNA aí para saber se aquela criança, sem fazer o teste, só pelo tipo sanguíneo, saber se aquela criança é filha daquele pai ou não. Então, algumas doenças, alguns problemas, eles são recessivos, como o daltonismo. Então, o daltonismo, ele é um problema no cromossomo X. Os homens, eles têm o cromossomo X e Y, né? E a mulher, ela tem 2 cromossomos X. Como o homem só tem um cromossomo X, e esse problema, ele é um problema que é um problema recessivo, que está relacionado ao cromossomo X. E como o homem é XY, ele só precisa ter um cromossomo X com defeito. Entendeu? Ele não precisa, o Y pode vir normal, mas o X, se está um X só com defeito, ele já vai ter o daltonismo. Então, é mais comum de acontecer com os homens. Pode acontecer com as mulheres? Pode, mas é mais comum com os homens. No caso de vir um daltonismo na mulher, ela teria que receber um cromossomo X com esse problema, né, com esse gene recessivo do daltonismo da mãe, e um cromossomo X com o gene recessivo do pai, né? E aí ele teria esses 2 cromossomos X com esse problema, e ele teria o daltonismo, né? Para a mulher ter um daltonismo é mais difícil, porque ela teria que ter o pai e a mãe com esses genes. E para o homem ter o daltonismo, só basta que ele tenha a mãe passando esse cromossomo para ele. Beleza? Dúvidas? Dá para entender? Vocês não estudaram isso ainda, né? Tranquilo? Sim ou não, galera? Tá bom. E aí tem alguns tipos de daltonismo, né? Protanopia, deuteranopia e tritanopia, né? A primeira é um problema, uma diminuição ou uma ausência total do vermelho, e aí ele pode enxergar tons, aqui, tons de marrom, verde ou cinza. E determinando, dependendo da quantidade de pigmentos que ele ainda possui do vermelho, tá? E aqui, por exemplo, o verde tende a parecer semelhante ao vermelho, né? O segundo caso não é capaz de distinguir a cor verde, é um problema nesse pigmento, né? Assim como o anterior, ele vai ter um tom puxado para o marrom. Então, numa árvore, ele enxerga tons diferentes de marrons entre as folhas e o tronco. E o terceiro é um tipo mais raro, que vai ser no azul e no amarelo. Aí reouça, né? Porque azul e amarelo já é muita coisa, né? Você ter no azul e no amarelo. Perde a noção, você enxerga, né, em tonalidades diferentes, e o amarelo vai virar um rosa claro. É muita loucura, né? Muita loucura. Aqui é um teste de daltonismo, né? Não sei se é tão eficaz, mas se você tem algum problema daqueles daltonismos que eu citei anteriormente, você não vai conseguir ver que aqui tem o número 74, né? Quem tem problema vai ver o número 21, porque ele vai ver tons diferentes de vermelho. No lugar do verde, ele vai ver um vermelho mais clarinho ali, né? Certo, Pedro, obrigado. Se levanta, Caio. Caio, se levanta. Então, aqui eu tenho... Vocês conseguem visualizar? Todo mundo consegue? Aqui eu tenho o número 12. Aqui eu tenho o número 2. Aqui eu tenho o número 42.
Aqui é o mesmo dali, 74. E aqui, rei osso, que nem eu estou conseguindo ver direito. Número 6. Todo mundo consegue ver isso daí? Alguém não está conseguindo ver? Se não tiver... Se não tiver vendo, tem algum problema de daltonismo. Oi? Bom. Olha esse vídeo que legal, né? Are they glasses? Yeah, You're kidding. the colorblind ones. Existem óculos que corrigem o daltonismo, tá? Dependendo do seu problema, ele vai conseguir corrigir o daltonismo. O 2 é meio complicado mesmo. O 2, o 2, não. Esses óculos, eles eram bem caros, né, antes. Agora estão mais acessíveis, mas eles ainda são caros, os óculos de daltonismo. E aí tem alguns vídeos na internet que a galera dando óculos de presente pro parente, no caso a mulher dá pro marido, que acabou de casar, né? E aí você consegue ver a reação linda do cara, né? Fica olhando aí. Yeah. They're so expensive. What do you mean? You're kidding. É complicado porque você passar a vida inteira enxergando aquela cor e achando que aquela cor é aquela cor, né? Are you serious? E normalmente esses óculos, eles vêm balões coloridos juntos. Every day? I don't know if you guys understand, but I didn't know. The grass look green. Yeah. It's unreal. Stop making me cry. But it's color like nobody understands how I'll have to relearn my colors with the glasses. Muito legal. Eu tenho que reaprender as cores com esses óculos. É muito legal, muito legal. E aí, normalmente esses vídeos, eles vêm com esses óculos, eles vêm com uns balões coloridos. Então, cara, e são cores bem vivas, é um roxo vivo, é um laranja vivo. E aí o cara enche os balões e bota ali. Isso é roxo? Tem um vídeo que isso é roxo? Aí o cara, não, isso é roxo. É muito legal, cara, é muito legal. É lindo de verdade. Então, aqui, resumindo a fuleiragem, problema da miopia, eu tenho a imagem formada antes da retina, para corrigir eu vou usar lentes divergentes. A hipermetropia é a imagem formada depois da retina, e para corrigir eu vou usar lentes convergentes, assim como a presbiopia. Para fazer a continha, para saber a posição do objeto, você usa aquela equação, né, de Gauss, o foco da lente. Se você quiser calcular qual vai ser o foco da lente ou a vergência depois, né, porque você pode pegar isso e jogar nesta equação, você usa esta equaçãozinha com o 25 aqui, que é o 25 centímetros, tá? Aqui é em centímetros, tá bom? Depois tem que passar para metros, no caso 0,25. O astigmatismo, você vê a imagem borrada, e para corrigir você usa lentes cilíndricas. Como eu falei, com o passar do tempo, as lentes, olha só que diferença, né? Essa lente aqui para essa. Elas foram sendo construídas com material de índice de refração maior. Então, eu não precisava curvar tanto a minha lente para conseguir ter aquele grau, aquela vergência. Então, quando você curva demais a lente, você tem que botar ela muito grossa, porque se você não botar a lente grossa o suficiente, ela quebra. Então, você acabava tendo uma lente muito pesada. Então, para corrigir isso, tudo se aperfeiçoa, né? A tecnologia avança, e eu tenho lentes com índice de refração maior, o que faz com que elas sejam mais fininhas, mesmo com um grau muito grande, né? Aqui eu tenho uma jarra, como o amigo falou aí, que vira um experimento de uma garrafa com água dentro, funcionando como uma lente convergente. Então, aqui, ó, é uma lente convergente.
Só que aqui está tão distante das casas que você está vendo as casas de cabeça para baixo. Ó. O céu está aqui embaixo, as casas estão aqui em cima. Então o negócio está de cabeça para baixo. É uma imagem real, invertida, tá vendo? E maior. Eu estou vendo os telhados grandões aqui. Ó. Show, né? Aqui eu tenho uma lente, ó, convergente, olho grandão, igual eu mostrei ontem, divergente, olho pequenininho. Olha como a lente divergente deixa a letra pequenininha, né? E a lente convergente deixa as letras grandonas. Características dessa imagem: maior, direita e virtual. Para conseguir fazer essa imagem aqui, a lente convergente, o objeto tem que estar posicionado entre a lente e o foco. O objeto tem que estar posicionado aqui, para conseguir fazer uma imagem maior, direita e virtual. Essa lente aqui é uma lente do tipo divergente, bordas grossas, e para fazer essa imagem, o objeto pode estar em qualquer canto, né? Lembrando que essa imagem ela é menor, direita e virtual. Então, olha aqui. José fez o exame de vista, o oftalmologista preencheu a receita ao lado. Então, é possível concluir que... Quais são os problemas que José tem? Por exemplo, para longe, ele ainda bota isso. Ó, e para perto, ele tem olho direito, olho esquerdo, lente esférica, lente cilíndrica. Então, na lente esférica, no olho direito, ele tem menos 0,50. Qual é esse problema de visão no olho direito dele? Hein, galera? Ei! Qual é esse problema de visão de Zezinho? Aqui eu tenho no olho esquerdo, menos 0,75. Qual é esse problema no olho de Zezinho? Ó, lente esférica. A lente esférica ela é usada para corrigir a miopia e a hipermetropia. Assim como a amiga da hipermetropia, que é a presbiopia. Lente com foco negativo são lentes divergente, foco negativo. Lentes com foco positivo são lentes convergentes. Então, Zezinho tem, para longe, menos meio do olho direito, menos 75 no olho esquerdo. Então, ele tem miopia para longe. Ele tem para perto, mais 2 no olho direito, mais 1 no olho esquerdo. Esse para perto tanto pode ser hipermetropia, quanto pode ser presbiopia. Depende da questão. E ele usa lente cilíndrica. É lascado, né? A visão do Zezinho. Então, ele tem menos 2 de lente cilíndrica e menos 2 aqui. Lente cilíndrica corrige o astigmatismo. Astigmatismo. Então, ele tem menos 2 de astigmatismo, ou seja, para longe, né? O astigmatismo é associado aqui à miopia, para longe, ele tem menos 2 no olho direito e só no olho direito. Então, conclui-se que pela receita, conclui-se que o olho direito apresenta miopia, correto? Astigmatismo, correto? E vista cansada, pode ser que é a presbiopia. O olho direito apresenta apenas miopia e astigmatismo, errado, que tem esse aqui, ó. O olho direito apresenta astigmatismo e vista cansada, e tem miopia também. O olho esquerdo apresenta apenas hipermetropia, tá errado. E a letra E está errada também. Então, a resposta correta é a letra A. Dúvidas?
Dúvidas? Perguntas? Nada? Precisa, tem que fazer. Anualmente, tá, Jefferson? Tem que fazer. Quem tem o óculos tem que fazer anualmente para ver se houve um aumento no grau. Ou se está paradinho, né? E aí eu tenho alguns instrumentos ópticos. Ó. Esse aqui é um slide, né? Um projetor de slide. Lá dentro a imagem está de cabeça para baixo. Usa-se uma lente convergente e a imagem aumenta. Características dessa imagem: maior, invertida. Ela é invertida porque lá dentro ela está de cabeça para baixo, ela sai normal. E toda imagem invertida é real. Só imagens reais podem ser projetadas. O microscópio, eu tenho duas lentes, a objetiva e a ocular. Ocular, como o nome está falando, é onde vai ali o olho, né? E a objetiva é onde está o objeto, lá na frente. Então, a objetiva está aqui, ó. A ocular está aqui. Então, a primeira lente pega o meu objeto e aumenta ele. Ó, eu tenho agora a primeira lente, me criou uma imagem maior, invertida e real. Primeira lente. A segunda lente, também aqui eu tenho duas lentes convergentes, né? A segunda lente, para a segunda lente, essa imagem real, ela está próxima à lente, entre o foco e a lente. Ou seja, vai me formar uma imagem maior, direita e virtual. Professor, mas essa imagem está de cabeça para baixo. Mas ela é direita em relação ao objeto. Ó, o objeto está de cabeça para baixo, ela está de cabeça para baixo também. E aí eu tenho uma imagem maior. Qual o problema, né? Aqui ela tá invertida, né? Então, quando você vai olhar para essa imagem, você mexe a placa, igual o que eu falei ontem da minha luneta, né? Você mexe para um lado, ela vai para o outro, mexe para cima, ela vai para baixo. Aqui está a luneta, ó, que eu acabei de falar, né? Ó, mesmo esquema, o objeto está muito longe, muito longe, e aí eu trago ele para perto, eu crio uma imagem real dele pertinho. E aí a segunda lente me dá uma imagem maior. Eu tenho lentes diferentes que eu coloco numa luneta, num telescópio, né? Um telescópio em particular. Você usa lentes diferentes para objetos mais distantes ou mais próximos. Aqui eu tenho uma lupa, que é um instrumento simples. Eu tenho um objeto posicionado perto da lente, entre o foco e a lente, e que vai me dar uma imagem maior, lente convergente. E aí eu tenho uma imagem maior, virtual e direita. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Professor, a questão do zoom, como é que é feito o zoom? Tipo, são várias lentes. Mas não, no celular? Em luneta, no celular, essas coisas assim. Não, aí são coisas diferentes, né? Por exemplo, no celular, você pega a imagem que você está vendo e aproxima aquela imagem, tá? Você tem uma imagem no celular. Tem uma foto a uma certa distância, se eu tirar daquele ponto. Não, aí, mas na câmera mesmo, sem ser no zoom em foto. Então, é o que eu tô falando. É como se você estivesse dando zoom na foto. Pronto. Ah, então só aproxima na imagem, no celular. Isso, exatamente. Aquelas câmeras que você ajusta o foco para longe ou para perto, ou você troca a lente, aí você coloca uma lente com abertura diferente, com uma vergência diferente na lente convergente, que converge mais ou menos o raio. E aí eu vou conseguir
aproximar mais ou afastar. Se eu boto uma lente que tem uma divergência maior, eu vou funcionar como uma lupa, eu acabo trazendo a imagem mais para perto. E aí eu vou tirar uma foto como se fosse com um zoom maior, entende? E aí, no caso, ele consegue dar o zoom nas câmeras profissionais, né? Aproximando e afastando aqui. E aí você vai conseguir aproximar ou afastar a sua imagem. Assim, entendi. Mais alguma pergunta? Não? Bem, eu vou fazer umas questões, mas já está bem no limite da nossa aula. As listas, tem as listas lá, eu vou lançar só a atividade, já tem as listas, tem as aulas, e vou lançar a aula de hoje também, tá bom? Qualquer dúvida, podem procurar lá no WhatsApp, qualquer pergunta. Kahoot, eu não sei se eu já lancei, né? Mas acho que já teve um Kahoot que já foi finalizado. Mas vou dar uma olhada se tem algum outro Kahoot para eu lançar também, tá bom? Espera aí. Professor, eu tenho um astigmatismo bem leve para praticar leitura digital. Rapaz. Então você tem um astigmatismo para perto, tá, Gabriel? Você tem uma dificuldade para focar de perto. Você sente dificuldade para ler livro também? Nunca vi falar em astigmatismo só para leitura digital, não, mas enfim. Você pode, porque você sabe que existem aqueles Kindles que são uns aparelhinhos que eles imitam a folha de papel, né? Então o brilho é específico para isso. Então o brilho do computador ou do celular, ele incomoda a visão por muito tempo, tá? Isso é fato. Então não é legal ficar muito tempo, né, olhando o celular, lendo no celular um livro, por exemplo. Por isso que eles recomendam os Kindles, né? Ou papel mesmo, né? Pois é, a luminosidade, ela incomoda, tá certo? Então, aí é a letra, né, Gabriel? É a letra, tá? É a fonte. Você pode aumentar a fonte, que vai ajudar na sua leitura. Mas como tá falando aí em cima, né? A luminosidade, ela incomoda, tá bom? E é tão legal, pronto, aqui eu tenho 3 lâmpadas em cima de mim, fora a lâmpada da salinha onde eu tô. E quando eu apago as lâmpadas, eu fico só com a lâmpada do teto, dá uma diferença gigantesca. Parece que eu tô com tudo apagado. Então você se acostuma com a luminosidade muito rapidamente. E a leitura, ela é muito delicada, tá? Até cansa a vista, tá bom? Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Um cheiro. Qualquer coisa, pode procurar lá no WhatsApp. Valeu e até a próxima semana.